Juízes capítulo 6, a partir do versículo número 11. Diz assim, os irmãos acharam? Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor a subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs-se no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derramar-lhe-ás por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando a gente lê a passagem que fala sobre Gideão, a gente tem muitas lições para que possamos tirá-las. E se a gente ler um pouquinho mais, a gente vai ver quanto Deus realmente tem a nos ensinar pela sua palavra, pelo fato de ver que Gideão não era um homem habilidoso, não era um homem com capacidade de entrar em peleja, não era um homem nobre, não era um guerreiro, mas era, segundo o texto e segundo seu relato aí, era um ninguém aos olhos daquilo que realmente a gente vê na história do povo de Deus, quando Deus chama e coloca essa pessoa em uma posição e o eleva. A gente vê a narrativa de Gideão aí, depois passa a história, você não vê mais falar de Gideão. E você observa que ele foi um dos juízes ou um dos libertadores que Deus levanta, como muitos têm sido levantados, como também, não somente naquele tempo, mas hoje, alguns que aos olhos dos outros ou das pessoas é um ninguém. As pessoas olham para a família e
vê que não é uma família rica, uma família próspera, vê que não é uma família com muita capacidade, com poder intelectual, que se destaque no meio da sociedade. E aí a gente observa que essas pessoas que muitas das vezes, aos olhos da sociedade, são pessoas que não são vistas como sendo capazes de realizar algumas coisas, são essas pessoas desse tipo, são essas pessoas desse tipo, que Deus escolhe para fazer uma missão desafiadora. Diga para o seu irmão, a missão que Deus tem a realizar é desafiadora. Agora o problema está aí, muitos não gostam de desafios, muitos não gostam de ter trabalho, muitos não gostam de entrar em peleja, muitos preferem a postura de ficar isento dos problemas, das situações, das pelejas, das batalhas, porque sabe que entrar numa peleja é conflitante, traz desgaste e envolve muitas das vezes renúncia, se expõe ao perigo, é visto em algumas das vezes como alguém que é criticado. E parece que quando a gente olha, irmãos, na palavra de Deus, essas pessoas que se destacam, elas, ao chegarem a uma posição mais elevada, alguns que não viram o passado, nem como foi a trajetória para que essa pessoa chegasse lá, elas não entendem e não conseguem ver que todo o tempo existiu pessoas que se destacaram e pessoas que foram até algumas até de forma meteórica, desenvolveram rapidamente, cresceram e depois você olha para trás e não vê mais. Mas foram importantes, tem o seu legado, está marcado um tempo em que Deus usou e fez, e vai receber o galardão. Alguns que trabalharam no reino de Deus, na obra do Senhor, e já não estão mais aqui, e foram um período até muito curto, e Deus já levou, e vão receber, quem sabe, até muito mais do que alguns que trabalharam e tiveram oportunidade durante muitos anos para estarem fazendo a obra de Deus, e não fizeram como deveriam fazer. Mas existem pessoas, irmãos, que Deus escolhe, que Deus chama, para uma tarefa desafiadora, mas que elas não sentem-se alguém, mas Deus vê esta pessoa como sendo muito importante no seu reino. Diga para o seu irmão, você é importante para esta tarefa desafiadora. Agora diga para o seu irmão assim: Gideão tinha virtudes, porém ele não conhecia. Às vezes, irmão, nós olhamos para os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e ficamos até tristes porque queríamos ser diferentes, queríamos fazer diferente. Mas Deus, Ele vê diferente, Ele não vê como o homem vê. Ele não olha para nós como o homem olha. Observe que Gideão, ele é visto por este anjo, quando aparece a ele e reconhece-o, chamando ele de varão valoroso. Você sabe o que é isso? Alguém de valor. Alguém que talvez se sentiu-se ninguém, mas que Deus tem olhado com uma capacidade de levá-lo, ainda que ele esteja sentindo-se um nada, mas Deus aparece usando esse anjo, colocando ele numa posição para que ele pudesse entender e sentir de que ele era alguém. Embora dentro de si mesmo, Gideão já se via como sendo ninguém. Diga para o seu irmão, você não é ninguém, você é alguém estimado por Deus. Deus estima você, Deus te vê você, e Deus conta com você. Você tem um valor,
Varão, varoa, valoroso, valorosa, você é importante para o reino de Deus. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas nos veem assim, o contrário. E acham que por nós sermos uma pessoa simples, e por andarmos de chinelo de dedo de havaiana, e andarmos no meio do povão, e sermos um povão, alguns não conseguem ver o que Deus está vendo em nós, pela sua incapacidade de sentir as manifestações de Deus através das nossas vidas. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas virtudes. O Senhor chama ele de valoroso. A maneira como o Senhor se dirige a Gideão é algo glorioso, meu irmão. Varão valoroso. Aparece de uma forma logo exaltando, levando ele para que a sua autoestima comece agora a ser levantada, porque dentro de si mesmo havia uma tristeza, porque ele estava trabalhando, malhando o trigo. Os midianitas vinham e roubavam a sua colheita. Havia uma tristeza no seu coração, porque ele ouvia falar, meus irmãos, daquilo que Deus havia feito, como Deus livrou o seu povo, como Deus operou ali no Egito. A história era contada de pai para filho, os feitos do Senhor. E ele estava vivendo uma realidade, frustradas, por ele estar trabalhando em um sactel furado, o plantar e pegar a sua colheita, e vir os midianitas e levarem a sua colheita. E ele estava mais uma vez ali malhando o trigo, mas naquela preocupação, com receio até de que os midianitas pudessem chegar e levar a colheita daquilo que ele estava trabalhando, porque ele estava malhando o trigo, porque ele tinha interesse em preparar aquele trigo para a sua alimentação. E às vezes nós estamos assim, trabalhando, nos esforçando para mantermos, para termos aquilo que é necessário, porque o que nós estamos correndo atrás, irmãos, não é de coisas grandes. Queremos estar sobrevivendo num tempo difícil, mas muitas das vezes a preocupação vem, o medo vem, o receio vem, a ansiedade bate na nossa porta, quando não deveria, mas bate porque somos humanos. Estava conversando com a médica que está fazendo o tratamento comigo, e eu perguntei para ela, após aquele momento ali, em conversa com ela, eu perguntei: por que é que eu sinto essas dores todas? Por que é que meu corpo está travando constantemente, meu pescoço está ficando rígido? Como eu posso resolver isso? É muita dor na coluna. E ela disse: diminui nas preocupações. Isso aí é porque você está tenso e mexe em todas as suas articulações, sua articulação, com seus músculos. Há muitas inflamações nos seus músculos. Doenças psicossomáticas, meus irmãos, que vem porque você vive. Não tem como você não envolver-se com a obra e você está ligando para um, conversando com o outro, você fazendo uma coisa, você fazendo outra, você está aqui, você está ali, você está preocupado com tudo e com todos, mas muitas das vezes nós fazemos isso e esquecemos de nós mesmos. Quando ela disse: diminui nas preocupações, eu comecei a rir. Eu disse: só o Senhor para ter misericórdia, né? E cuidar de nós. Gideão, varão de valor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus está valorizando o trabalho que ele teria a realizar, já mostrando que o valor que ele estava dando tinha um propósito de estar levantando a sua autoestima, porque a caminhada ainda era longa, havia batalha a ser travada e ele precisava estar bem para entrar no confronto com a certeza de que era Deus que estaria levantando ele para poder vencer os midianitas. Quem sabe, irmãos, nós estamos assim.
olhando para os prejuízos que estamos tomando em algumas áreas espirituais e estamos esperando que alguém possa estar vencendo por nós, e Deus quer levantar você como levantou Gideão. Deus quer levantar você para entrar nessa peleja, não é ficar esperando toda a vida que alguém possa estar nessa peleja por você, mas você tem que começar a entrar nela. Você tem um valor. Estava ouvindo um testemunho hoje da cantora, ai Jesus, eu lembro daqui a pouco, Fernanda Brum, e ela participou de um treinamento com a Valnice Milhões, e ela disse que certa vez estavam tomando café, estava num retiro, e seu pai, ao tomar aquele café ali naquela hora, de repente passou mal, e levaram ele para lá, para uma área, e os pastores começaram a orar, e ela deixou que orasse, e ele estava lá parado, morto. E ela lembrou da ministração que ela tinha recebido quando ela fez o treinamento sobre como orar para ressuscitar mortos. E ela disse que participou de um curso, e no curso a Valnice Milhões deu algumas orientações, e ela naquela hora tomou posse disso. E após os pastores orarem, ela disse que ainda com os seus 17 anos, ela disse que foi lá e disse que, em nome de Jesus, espírito de morte, saia deste corpo. Ela deu a palavra de ordem. Depois ela lembrou do que tinha recebido, e ela disse, espírito, saia deste corpo, espírito de morte. E ela disse, da mesma forma como Jesus deu a palavra para Lázaro, ela disse a palavra também com relação ao seu pai. Falou ao seu pai, chamando ele em nome de Jesus, para ele sair para fora. Ela disse que naquela hora que ela deu essa palavra em nome de Jesus, o pai dela ressuscitou. Ela tinha 17 anos, mas ela tomou posse. Às vezes, irmãos, eu, pastor, como outros pastores, vai orar e de repente algo não vai acontecer, porque Deus está querendo levantar você, para você tomar posse. De repente eu estou ministrando, pregando algo, e você toma posse, e você diz, é para mim que o pastor está falando, nesta causa, nessa batalha, nessa peleja, eu tenho que tomar posse, eu tenho que decretar, eu tenho que falar, eu tenho que crer, porque a fé, irmãos, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das que não se veem. Você tem valor, você tem algo, e a presença de Deus sobre a sua vida. Fomos comprados por um bom preço, meus irmãos. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus com o seu corpo, glorifique a Deus com a sua vida, glorifique a Deus com tudo que você tem. Use o nome de Jesus, porque você foi comprado pelo preço, e foi o preço do corpo de Jesus que foi molado, o sangue foi aspergido, foi derramado, e você crê nisso, que sobre a sua vida lavou os seus pecados. Agora você está usando essa autoridade no nome de Jesus, e nós temos que ter essa ousadia. Por isso que Gideão estava recebendo aquela palavra, porque ele estava trabalhando, e vinham os midianitas e levavam tudo que ele tinha possuído com o povo de Deus, perdia. De repente nós estamos perdendo uma área, porque nós não estamos tomando posse, irmãos, da palavra de Deus. Não estamos ouvindo a palavra de Deus. Deus está dizendo, você é aquilo que eu projetei para você. Você não é aquilo que o inimigo das vossas almas tem dito todo o tempo, falando ao seu ouvido. Ninguém liga para você. Você é um zero à esquerda. Você não sabe fazer nada. Você não é útil na casa de Deus. Como alguém uma vez disse assim, pastor, o que é que eu vou fazer na igreja? Eu não sei ler, não sei cantar, eu não sei pregar. O que é que eu vou fazer na igreja? Eu disse, você já está fazendo tanta coisa sem pregar, sem cantar. E quantas pessoas já foram para os pés do Senhor através de você? Essa pessoa começou a dar testemunho de pessoas que se converteram porque ela falou do amor de Deus, porque ela deu um conselho. Irmãos, uma palavra que você pode dar. Tem pessoas que estavam passando por um problema, uma aflição, e de repente a vida dela mudou porque encontrou com você.
E você foi um instrumento de Deus para dar uma palavra. Vocês não imaginam, irmão, o poder de uma palavra. Quando ela é dada por amor, quando ela é dada com autoridade, quando ela é dada, é firmado naquilo que você acredita. É Isaías, né? Se não me falha a memória, 63. Tem um versículo que diz assim: Tu, Senhor, é o Salmo. Depois eu vou achar. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Você tem que ter propósito, você tem que ter firmeza, você tem que ter constância, você tem que ter convicção. É por isso que tem uns que está todo o tempo pregando, falando, levando algo de Deus a você. Gideão estava passando por uma aflição, por uma tristeza, por um vazio, por uma decepção, porque ele estava firmado nos testemunhos que ele ouviu dos antepassados, de como Deus operou no meio do seu povo, como Deus deu livramento, como alguns estão vivendo no nosso país. Pastor Salomão, foi tanta profecia, tanta coisa com relação ao Brasil, será que tudo isso caiu por terra? Não vai acontecer nada, pastor? Cadê? Onde está Deus? Alguns estão assim, impaciente com algumas coisas, irmãos, que acontece, de repente passa 1, 2, 3 meses, 1 ano, quem sabe, eu não sei, irmãos. O povo de Deus passou quanto tempo sofrendo? Claro que eu não desejo, nem espero que aconteça 400 anos, né? 450 anos. Irmãos, às vezes nós não entendemos os mistérios de Deus. Não desejamos, nem queremos. Eu tenho certeza que não é essa a vontade de Deus, mas Deus, Ele permite que o tempo seja duradouro, que a prova seja maior, sabe para quê? Para nos inclinarmos a Ele. Quem vai determinar o tempo da tua vitória, da tua bênção, é você. Pastor, como é que é esse negócio? Sou eu? É pela sua atitude. Como portar-se diante dos desafios. Porque você ora, você está disposto, ora você quer fazer, você está empolgado, ora você diz, agora vai. Aí de repente alguma coisa acontece, não. Desanima. Como é que pode, meus irmãos? Que tipo de crentes somos nós? Onde nós estamos firmados? Em que promessa nós estamos firmados? Na palavra de quem? Gideão estava vivendo esse contexto. Veja o que ele diz. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É os porquê. Por que, Senhor? Por quê? Às vezes nós ficamos só perguntando. Você não tem que perguntar não, meu irmão. Você tem que dizer, Senhor, olha, é o seguinte, aconteceu isso, se eu estou culpado diante de tudo isto, eu quero me redimir, perdoe-me. Chore nos pés dele e adore-o. E pronto. Você sabe como é que uma criança consegue as coisas do pai? Paizinho, vai se chegando, dá um abraço, é assim? Chega na cabecinha dele, faz um cafuné. Aí diz, pai, eu te amo. Aí vai se aproximando. Sabe aquele gatinho carinhoso que entra na casa e vai lá, e o dono está lá, ele nem conhece o dono, mas ele vai se sentando, vai chegando devagarinho. Aí depois ele chega assim e faz com a barriguinha, né? O gatinho não faz isso, né? Aí você não tirou o pé, ele já vai, depois ele bota a cabeça ali, não é assim? Gatinho, já bota a cabecinha ali, os pés. Você nem conhecia o gato. Mas ele tem uma sensibilidade, o gato, de lidar com as pessoas. E quando as pessoas são ásperas, ele cai fora logo. Cai fora. E nós, irmãos, não temos essa sensibilidade de nos relacionarmos com Deus. De chegarmos para Ele e dizermos, santo, santo, santo é o Senhor. Digno de honra, de glória. Muito obrigado, Senhor, porque eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou.
Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Vamos regozijar nele, porque foi este o dia. Mas você acorda e você não glorifica, ou você não agradece. Eu todos os dias que eu acordo, eu digo: obrigado, meu Deus. Bom dia, meu Pai Celeste. Aí eu chego para lá e digo: bom dia, meu amigo e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Espírito Santo. Quando eu acordo e eu esqueço, eu digo: eita, aí vou lá. Obrigado, Jesus. Que privilégio. São lutas que a gente passa no dia a dia, são situações adversas. Mas quando a gente começa o dia bem, as coisas, quando vem, meu irmão, nós já estamos preparados. Quando vem as pedradas, a gente já recebe elas aí. É assim que o jogador de futebol faz, né? Quando vem, bota no peito, bota no chão, não é assim? Até uma pedra, né? Ah, rapaz, ele vai e recebe. Então, porque nós começamos o dia bem e vamos vencendo. Fomos comprados por um bom preço. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18, 19 diz: sabendo que não foi por coisa corruptível, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Veja só. Nessa carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz: você esteja sabendo que não foi por coisa corruptível, como prata e o ouro, que você foste comprado, mas foi resgatado de quê? Da vossa vã. Você sabe o que é vã? Maneira de viver. É você viver sem propósito. Você foi resgatado da sua maneira de viver sem propósito. De viver fazendo coisas, irmãos, que não tinha sentido, coisas fúteis, coisas que não agradavam a Deus. Você foi resgatado dessa maneira de viver, e não foi, irmãos, por dinheiro, por prata, por coisas materiais de valor, não, foi pelo sangue de Jesus. Então não esteja permitindo ou deixando que este sangue que foi derramado uma única vez, mas foi um sacrifício, irmãos, seja em vão por você. Viva com gratidão, porque isso fará com que você esteja estabelecendo um relacionamento íntimo com Deus. Eu não vou dizer mais nesta noite, porque eu sinto que não é por muito falar, mas eu quero deixar essa palavra nesta noite. Quem sabe outro dia eu possa dissecar melhor esse assunto, porque é preciso a gente ver algumas virtudes que Deus está trabalhando, irmãos, em nós, como também Deus esteve trabalhando no caráter, na condição de vida espiritual que Gideão estava passando, desmotivado. Eu confesso, meus irmãos, que nós estamos vivendo tempos difíceis e vamos continuar aí, e lamento dizer, não vai melhorar tão cedo não, vai demorar um pouquinho mais. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque só vai mudar, irmãos, quando nós mudarmos. Deus ele vai continuar, irmãos, cumprindo a agenda dele. Agora, no meio dessa agenda, que está preparando-se aí os homens achando que é a agenda 30, já ouviu falar da agenda 30? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Não? Existe uma agenda 30 para 2030. Até 2030 existe uma agenda. Até 2030 existe uma agenda definida do mundo para que possa desenvolver uma economia só, uma religião só, uma segurança mundial só, uma moeda única. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos,
Até lá, os homens planejam. Até lá, Deus estará com a igreja. Agora eu pergunto, que igreja é esta? Diga assim, esta igreja sou eu. Então, porte-se como igreja do Senhor. Porque não vai ter desculpa não, vocês estão sendo avisados. Deus estará com a igreja em meio às lutas, em meio às provas. E Deus vai suprir a igreja. Os midianitas vinham e roubavam. Mas Deus supriu e cuidou do seu povo. E Deus vai levantar como levantou Gideão. Deus vai levantar você para poder entrar numa peleja e cuidar de um povo. Não sei que povo será. Quem sabe é seus filhos, seus netos. Quem sabe será seus vizinhos. Quem sabe será 2, 3 irmãos da igreja. Deus vai confiar você para você estar amparando da forma como Deus planejou para a subsistência da igreja nos últimos dias. Não fique pensando que aquilo que você tem é teu. Não fique pensando que você tem alguma coisa, que você não tem nada. Mas o nada que você possa imaginar que você não tem, é tudo. Se você tem a igreja, ou se você se sente igreja, porque você tem um Senhor que suprirá as suas necessidades. Não se apoie em nada aqui na terra. Não sinta-se seguro com nada que você possui. Porque nada disso terá valor na hora do vamos ver. Os homens valem o que têm até a página 2. Se eles se apoiam nas coisas materiais. Mas a igreja vale o que ela é em Cristo Jesus. E quem vai suprir vai ser o Senhor. Quem vai cuidar vai ser o Senhor. E o Senhor vai levantar vários gideões nesses últimos dias para guerrear as guerras dele. E os covardes, que é para outro dia, não é para hoje, vão voltar. Digo para outro dia a ministração. Afinal de contas, os covardes não estão aqui. Tem que pregar para covarde, tem que pregar para os vencedores. E hoje é o culto da vitória. Amém? Não estou dizendo que todos que não estão aqui são os covardes, não. Não interpretem mal. Falando covardes são aqueles que desistem de seguir Jesus. Não é que estão no culto, não. Aqueles que desistiram de seguir Jesus. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém? Quero convidar os nossos presbíteros.